Escrevendo a lição das crianças há um tempo atrás, nós estávamos falando sobre o fato do homem ter pecado. E eu usei o exemplo para falar das crianças que nós fomos separados de Deus. Que Deus criou uma fábrica que era Adão, que produziu outros homens. Que era para o homem produzir outros homens para que esses homens adorassem ao Senhor. Mas essa fábrica foi quebrada. E o homem é como um celular. Só que esse celular, ele não tinha uma nova fábrica para fazer novos carregadores. Ele tinha todas as funções. Mas ele não estava carregado. E não tinha um carregador que pudesse ligar o homem a Deus. Jesus veio. O carregador perfeito. Que não simplesmente nós colocamos a tomada e daqui a pouco estamos descarregados.
mas Ele nos liga diretamente a Deus. E nós temos acesso o tempo inteiro, porque esse carregador ele não é desligado em momento algum. Ele está sempre conectado no trono da graça. Nessa convicção de que você está ligado com Cristo, de que você é uma nova criatura, de que você é filho de Deus, de que você foi alcançado por Jesus Cristo, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Levante suas mãos aí onde você está. Engrandece o nome do Senhor, porque é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Não havia solução para nós, mas Ele veio. Ele é a solução perfeita. Tua beleza me leva a adorar. Quero contigo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
conexão que a Isa acabou de dizer, que nos garante estar sentando na mesa e vai junto com ele cegar. Aleluia! A conexão que veio e nasceu, viveu, morreu, mas o terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Ele nos garante. Ele nos garante estar aqui. Nos dá a oportunidade todos os dias. Isso é maravilhoso. Eu e você temos esse diferencial de entender que existe uma conexão daquele que veio e pagou todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos sarados aqui. Amém? Alguém que nos visita pela primeira vez? Algum visitante pela primeira vez, dentro de casa? Alguém fez aniversário essa semana? Aniversário dele? Mas alguém que faz aniversário fez essa semana? Faz essa semana? Agora que inicia? Dá as mãos. Pai, nós queremos te agradecer a Deus pela vida dele. Te damos graça, Pai. Que ele possa ver essa licença dentro dos seus amigos, olhando para o lado, mas sempre direcionado ao Senhor. Eu profetizo a Deus, declaro, luz e função da terra, derramando a Deus bênçãos sobre bênçãos na vida. Em nome de Jesus, que ele cresça, Pai, seguindo Deus os ensinamentos, os teus fundamentos, para a honra e glória do teu santo nome. Nós abençoamos ele. Amém. Parabéns!
Boa noite, irmãos. Esqueci a Bíblia. Deus é muito bom, né? Curva sua cabeça, vamos orar um pouco? Aí, Pedrão, você é o cara. Deus te abençoe. Pai Celestial, obrigado porque temos a sua paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Pai Celestial, nessa hora eu me levanto na autoridade do nome de Jesus. E eu repreendo, Deus, toda sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Deus, eu repreendo todo espírito de distração que rouba a palavra. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu ministro a quietação nas nossas almas, a paz do Senhor aquietando o nosso ser, para que fiquemos no estado de Maria, concentrada aos pés de Jesus, aprendendo a palavra. Amém. Deus, teve um momento na vida de Pedro e dos discípulos em que o mestre disse: todos vocês podem dar as costas e me abandonar. E Pedro disse: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pai Celestial, obrigado porque Jesus nos ensinou a responder a Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é mais importante do que o pão, ela é mais importante do que tudo em nossas vidas. Sem a sua palavra não temos nada. Obrigado porque dela procede as fontes da vida eterna. Obrigado porque tudo vai passar, mas a tua palavra não. Em nome de Jesus nós te louvamos, Deus. E obrigado pelo nosso solo dos nossos corações, estando férteis para receber a tua boa palavra e que ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Para que quando o dia mau chegar, para quando a tempestade chegar, ela vai nos encontrar firmados na rocha, praticantes da tua palavra, cheios do teu espírito, cheios da tua palavra, que a tua palavra habite ricamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13. Todos encontraram? Amém. Beleza, agora passa até ali atrás também, né? Então vamos ler. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo vai usar aqui a expressão mistério
segredo, revelação, né? Em algumas versões dizem mistério, outras versões vão dizer segredo. O que é esse mistério? O que significa esse mistério? Se você vem assim de uma linhagem talvez mais pentecostal, você está acostumado a ouvir aquela expressão, é mistério de Deus, é mistério, é mistério, é mistério. Ó, Deus está fazendo um negócio aí, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério. Bom, se existe um mistério, ele precisa ser revelado, né? A gente precisa entender que mistério é esse, que segredo é esse. E aí o tema da mensagem é um questionamento. Existe um segredo para um final feliz? Porque quando a gente olha para a realidade da nossa vida, e eu quero colocar aqui enquanto santificação, enquanto vir à igreja, por exemplo, será que tem um sentido, tem um segredo vir para a igreja? Será que isso muda alguma coisa em nossas vidas? Hoje, por exemplo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque é uma ordenança para a igreja. Ceiar, celebrar a ceia. O ideal fosse que a gente ceasse todas as semanas, né? Todo domingo, mas às vezes isso aí é difícil para a liturgia, para a organização, mas era para fazermos isso constantemente enquanto igreja. Porque instituições tantas por aí no mundo, eles ceiam, eles comem, né? As pessoas se reúnem e geralmente elas vão fazer uma refeição, sim ou não? A ceia do Senhor, ela é um upgrade da Páscoa judaica. E quando Deus instituiu a Páscoa judaica, era para que quando eles fossem comer, quando eles fossem celebrar a Páscoa, os mais novos iam perguntar, qual é o significado dessa comida? Que diferença tem a gente celebrar ou não celebrar? Qual é o diferencial de comer ou não comer? E hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, como igreja, para celebrar a ceia, a Santa Ceia, para comermos o pão e bebermos o cálice. E aí se alguém pergunta para mim e para você, por que a gente come o pão e bebe o cálice? Qual é o significado? Tem algum poder? Tem alguma provisão? O que significa isso enquanto igreja? A gente se reunir em um domingo para comer o pão, um pedacinho ali de pão e beber o cálice. Qual é o significado disso? Na Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa lá no Velho Testamento, quando as gerações mais novas perguntassem, qual é o diferencial dessa comida? Está lá em Êxodo 24. Qual é o diferencial dessa comida? Qual é o diferencial dessa celebração? Qual é o significado disso? O que difere essa comida das outras comidas? Então, os mais velhos, os anfitriões, eles responderiam contando a história de Deus na vida deles, o plano de Deus na vida deles. E eles iam lembrar como que com mãos poderosas o Senhor os livrou, os resgatou lá da escravidão do Egito e os encaminhou para uma terra que mana leite e mel. Os tirou da escravidão e levou-os para uma terra prometida, uma terra que tinha provisão. Então qual é a diferença dessa comida, da ceia do Senhor, para outras? É porque esse momento de ceia do Senhor é para nós lembrarmos da história de Deus nas nossas vidas. Você já deve ter me ouvido falando disso algumas vezes, mas é importante eu repetir. Se eu pergunto, prazer, tudo bem? Como é que você vai? Eu começo a conhecer o rapaz aqui. Aí, qual é seu nome? Caio. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Ele cai, mas levanta, né? Caio é o nome dele. Mas se eu quiser conhecer profundamente o Caio, se a gente for desenvolver amizade, ele vai ter que começar a me contar a história dele. Olha, eu nasci assim, fui criado assado, vivi em tal contexto, tenho essa e essa expectativa agora para frente. O que somos nós, se não a nossa própria história? A nossa identidade é a nossa história. E a perspectiva de algo que a gente quer viver. Por isso a ceia do Senhor, ela encontra 3 tempos. Ela conta a história do que se passou, do que está acontecendo e do que acontecerá. O problema nosso enquanto ser humano é que a gente precisa o tempo todo estar reinventando a nossa história. Ou estar criando a nossa própria história. A gente vive em tempos que cada um precisa elaborar a sua própria identidade. Mas identidade não é uma coisa que nos é forjada. É uma coisa que a gente recebe. Que nos é dado.
Então, se eu quiser saber quem você é, eu vou precisar conhecer a sua história e quais são as suas expectativas, porque só quando eu conheço, e só quando você também se conhece, por isso é importante o ser humano se conhecer de alguma forma. Porque quando eu vou me conhecendo, eu vou percebendo quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, o que de fato eu valorizo, em que de fato eu acredito. Por isso as pessoas dizem que, na maioria dos casos, não existe ateu mesmo, né? O ateu existe só até a hora que o avião começa a cair. A gente vive, irmãos, e isso opera como que uma linguagem invisível. A gente não percebe muitas vezes os nossos valores, mas eles estão lá, operando em nós o tempo todo. É muito comum que as pessoas sonhem e me contem os seus sonhos. Eu não sou José, não sou Daniel, não, embora eu seja José também, né? Mas não José lá da Bíblia. Mas o sonho, ele é uma coisa muito, muito interessante. Ele faz algo por nós, muitas vezes, a nossa psique é muito inteligente mesmo, que talvez a gente não conseguiria fazer. Por exemplo, todos nós, no dia a dia, vamos acumulando dores, temores, expectativas, sim ou não? Frustrações, decepções, mágoas, alegrias. Não é assim a vida? Todo dia. Algumas coisas eu vou falar pelo lado negativo. Dores, por exemplo. Mágoas, chateações, frustrações. Feridas que acontecem na nossa alma. Talvez se a gente fosse pegar aquela ferida e olhar para ela mesmo, aquela dor, e olhar para ela, de repente ela dói tanto, que a gente não consegue olhar para ela diretamente. A gente não consegue pegar aquela dor pelo colarinho assim e olhar para ela para que a gente consiga resolver ela. Não é assim? A gente vai fugir, cara, quando dói, quando machuca, quando a gente está com muita raiva, a gente vai tentar fugir, a gente vai se esquivar daquilo, a gente não vai querer pensar naquilo, embora às vezes o pensamento seja recorrente, você vai tentar achar um filme, um seriado para assistir, uma música para ouvir, uma cachaça para beber, um namorado, uma namorada, vai arrumar uma outra coisa, alguma coisa vai fazer, porque às vezes a gente não quer olhar para aquela dor, não é assim? Então, o que a psique da gente faz? A gente dorme. Na hora que a gente desarma, a psique da gente vai pegando aquelas dores e ela inventa uma história. Às vezes meio desordenada, às vezes mais ordenada, mas ela inventa uma história baseada naquela dor, naquela expectativa, e aí você sonha com algo. E ela condensa aquilo numa história com símbolos, que significam um monte de coisa. Por que o ser humano age assim? Aí na hora que a pessoa sonha, na hora que você começa a tentar entender o sonho, a sua psique fez uma história, te contou uma história para você agora, com outro olhar, um segundo olhar, olhar de novo para a sua dor. Então fica mais fácil olhar para o sofrimento, olhar para a dificuldade, olhar para a dor, com um olhar de uma outra pessoa, que é o que geralmente acontece nos sonhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus deu a capacidade para o homem de escrever a sua própria biografia, de escrever histórias. Deus deixou um livro de história para nós. Por que existe literatura, romance, ficção? E literatura, boa literatura, literaturas clássicas, de fato, elas nos contam uma história que é a resolução de uma dor, de uma vaidade, de algum problema que alguma outra pessoa viveu, e você olha aquela história e fala, poxa, parece que eu estou vivendo assim. Eu sinto a dor, me compreendeu essa história aqui, eu estou vivendo algo parecido na minha vida. E aí você consegue olhar para a sua história a partir do olhar de uma outra história, de uma literatura. De repente, você não gosta de ler livro, está repreendido esse espírito na sua vida, em nome de Jesus, mas aí você gosta de assistir uma novela. Aí tem uma Benedita de uma personagem lá na novela que o que ela está passando, de repente, se parece com o que você está passando. E aí, de repente, ela teve uma saída sábia, acho meio difícil, mas tá bom, para o problema dela. E aí você fala, agiu assim, agora eu posso agir assim, se parece. Vocês entendem? Então, isso é arte, a capacidade que Deus deu para o homem de fazer uma arte que conte a sua própria história, que viva
dramatize os seus problemas. Por isso é uma das artes mais antigas, por exemplo, o teatro, contar história. Então, a história, o que, por exemplo, se alguém quiser que você fume um cigarro, a empresa do cigarro vai te contar uma história. Que é massa, fumar alguma coisa, e você fala, nossa, me identifico, quero viver aquilo. Então você vai lá e compra o cigarro. As empresas que fazem marketing, o trabalho do marketing, é contar uma história com determinados valores para trazer significado para a sua vida, para você usar a marca deles. A gente vive no universo da propaganda, e o universo da propaganda está contando histórias que vai te dar algum valor, algum significado se você usar aquela roupa, se você usar aquele sapato, se você usar aquele vestido, se você tiver aquela marca. São valores, são histórias que eles vão contando, você quer viver aquela história, você quer ter aquele significado na vida, você quer trazer aquele valor para você. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então, e o que a gente busca quando está dramatizando, quando está tentando fazer sentido a nossa história? A gente está buscando só ser feliz. A gente só quer um pedacinho tranquilo debaixo do céu para poder ser feliz, não é assim? Ou tem alguém aqui que quer ser bem feliz na vida? Nossa, eu quero fracassar em tudo que eu fizer, quero dar errado para todo lado, quero viver nervoso, ansioso, preocupado, maldito. Alguém quer isso? Ninguém quer isso. Né? Ninguém deseja o mal para si mesmo. Então, o que a gente está buscando o tempo todo? Um final feliz para a nossa vida. Não é assim? Não é o que a gente busca? Um final feliz. A gente está buscando, está em busca da tal felicidade. Por isso a pergunta, existe um segredo para um final feliz? E o que isso tem a ver com a ceia do Senhor e o texto que eu acabei de ler? Tem tudo a ver. Porque o texto que a gente acabou de ler, Deus está falando por meio do apóstolo Paulo que existe um segredo. Existe um mistério que esteve oculto e que esse mistério aponta para um final extremamente feliz e eternamente feliz. E que o ser humano não tem capacidade de elaborar uma história que vai dar para ele mesmo um final feliz. Os contos de fadas, né? Ou as histórias, chega lá no finalzinho, a boa história está lá. E foram felizes para sempre. Até que vem o segundo volume e alguma coisa deu errado de novo, né? Porque essa é a expectativa de felicidade. É a nossa expectativa de ser feliz para sempre. Acontece que na realidade das coisas, essa tal felicidade não existe. Dizia o padre Quevedo, né, segundo o Cacete do Planeta. Não existe. Por quê? A morte está logo ali, ó. Como eu disse na semana passada, foi a experiência do Salomão. Falta de sentido. Não vejo sentido em nada. Vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade é a falta de sentido. E o Salomão entrou de cabeça para viver uma vida intensa e ele não encontrou sentido em nada. O que adianta todo dia você acordar cedo, sair para trabalhar, se esforçar, suar, aí você paga os seus boletos, mês que vem tem de novo, você esforça para manter a pia da cozinha limpa e suja tudo de novo e vai, é essa repetição o tempo todo e a gente vai envelhecendo e daqui a pouco, puf, bateu as botas. O que adiantou correr atrás de tanto? O que adiantou se esforçar por tanto? Cemitério não faz acepção de pessoas, não é? Ele é igual o mosquito da dengue. Ele é igual o vírus, não é? Covid aí, veio a pandemia, mostrou que todo mundo era igual. Não existe orgulhoso que... Então, Deus providenciou para a gente uma felicidade eterna. Ele começou a contar para nós a nossa história. Vocês não vão saber elaborar a própria história de vocês. Vocês não vão conseguir contar uma história e viver uma história, uma vida que dê para vocês um final feliz. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos vocês vão morrer, todos nós vamos morrer, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo aqui, olha, por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, os gentios. Algumas versões tiraram o ora aqui do versículo 1, porque, tipo assim, Paulo começou a falar uma coisa, e aí ele se lembrou que tinha que fazer um parênteses. Aí ele não orou, ele foi orar 13 versículos para baixo. Ele ia começar a orar e falou, opa, peraí, deixa eu contar uma história aqui antes de eu começar a orar. É tipo eu quando falo assim, vamos terminar o culto, aí eu pego e estendo o trem mais meia hora, né? É tipo isso. E ele fala, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Que responsabilidade é essa, Paulo, que você tem para com as pessoas, imposta a você? Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Que mistério era esse? Era um mistério, era que Paulo conheceu por revelação e que agora ele revelava o CPF das pessoas. Olha, aqui eu estou recebendo uma revelação aqui, uma revelação, estou tendo uma revelação. Ninguém tem revelação mais não, gente. Esse negócio, recebi uma revelação, né? Se for ser estrito, biblicamente estrito, ninguém tem mais revelação. A revelação já foi dada, é Cristo. O cânon aqui, a Bíblia já foi fechada. E agora, se alguém tiver uma nova revelação, seja anátema, seja maldito, disse Paulo. Se alguém tirar alguma coisa da revelação, seja maldito. Então a revelação já está dada. O que nós precisamos agora é de iluminação, porque a revelação já está posta. Então nós precisamos orar por iluminação. Por isso, Efésios 1, se vocês estiverem fazendo as orações, eu tenho feito esse apelo, faça as orações de Efésios 1, versículo 15 até o versículo 23, pelo menos 3 vezes por dia. Porque lá Paulo dizia que ele não cessava de orar pela igreja, para que Deus desse a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do nosso coração. Então existe uma revelação que já está dada, existe uma história que já está posta, e a gente precisa de iluminação, a gente precisa de entendimento, a gente precisa de convicção. Amém? E então Paulo não estava falando de revelação desse tipo. Ele estava falando de uma revelação de um mistério, de um segredo. E que mistério era esse? Como é usada essa linguagem? O mistério é algo que estava de fato em segredo, mas que agora foi mostrado. É tipo assim, você compra um presente para alguém. Você compra nessa semana um presente para sua mãe, domingo que vem é Dia das Mães, né? Você já comprou. E ela até sabe, de repente, você vai dar um presente para ela. Mas ela ainda não sabe que presente que é. Quando chegar no domingo, você pega e dá o presente. Ela abre o presente e descobre o que é. Um pano de prato. Aí uma decepção. Ela pega e descobre o presente. Então, isso é a linguagem da palavra mistério aqui na Bíblia. Era algo que estava guardado, mas que agora foi revelado, foi mostrado. E a palavra revelação aqui significa Apocalipse. Não tem um livro lá de Apocalipse? Apocalipse significa revelação. E revelação é Apocalipse na Bíblia. E revelação é tirar o véu. Ou seja, o véu, o pano, a fenda que estava nos olhos foi tirada. Agora a gente consegue enxergar, consegue ver. Então a Paulo foi dado conhecer um mistério por revelação. E que mistério é esse que estava oculto, que estava escondido, mas agora foi mostrado, foi revelado. E aí ele vai falar mais, ó. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então o mistério é o mistério de Cristo. Cristo já foi revelado? Já. Cristo já morreu? Já. Cristo já ressuscitou? Já. Todo mundo já sabe que Cristo é Senhor? Não. Por isso é a missão da igreja proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações,
mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus. O que nós vimos no capítulo 2? E olha que eu repeti o capítulo 2 aqui bastante. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, Paulo mostra que nós que éramos gentios, nós que não éramos o povo de Israel, porque o povo de Israel foi um povo que Deus fez através de um homem que estava já impotente, eu pensei na palavra aqui, mas ela cai esquisita. Ele estava impotente, e de uma mulher estéril. O velhinho estava com mais de 90 anos. Impotente. Então, de um homem impotente e de uma mulher estéril, sem fertilidade, Deus fez com que esses dois, esse casalzinho, deles Deus tirou uma grande nação. E os multiplicou. Multiplicou como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Já viu que, de fato, esse povo que Deus fez, eles, através de Abraão, povo perseguido aí, ó, já quantos mil anos? Perseguido, e ninguém destrói o povo de Israel. Já notou isso? Porque foi um povo que Deus fez. Vocês estão entendendo? Então, eles tinham promessa, eles tinham aliança, eles tinham a revelação de Deus. Por exemplo, é muito curioso, se você for estudar filosofia grega, se você vai estudar Aristóteles, por exemplo. Aristóteles chegou à compreensão de que tinha que ter um único Deus. Simplesmente pela graça comum, ou a observação dos seres, com esforço da inteligência, da razão, Aristóteles chegou à compreensão de que existia apenas um Deus que colocou tudo em movimento e esse Deus não podia ser movido por ninguém. Preciso a compreensão dele. Ninguém coloca Deus em movimento, mas Deus, além de criar todas as coisas, coloca tudo em movimento, porque nele nos movemos e nele existimos. Dele somos criação. Amém. Aristóteles acertou. Mas agora se perguntasse para Aristóteles, quem é esse motor imóvel então? Quem é esse Deus, Aristóteles? Descreve ele para mim. Aí Aristóteles ia pifar. Porque só o povo de Israel tinha a revelação de quem é Deus. Amém. Quando Deus tirou esse povo que ele fez do Egito, já eram milhões de pessoas, eles tinham só uma promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eles se multiplicaram no Egito. E a promessa que eles tinham era que por meio deles, Deus abençoaria todas as nações da terra. Era essa a promessa que Deus havia feito a Abraão, que o descendente de Abraão traria bênçãos a todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio do descendente de Abraão. Só que esse povo, que era para ser bênção a todas as nações, eles estavam escravos no Egito. E eles só tinham uma promessa. No Egito, eles passaram no Egito 400 anos. 400 anos é muita coisa, gente. Então eles aprenderam a cultuar de acordo com os deuses do Egito. Eles aprenderam os valores do Egito. Eles aprenderam a comer segundo o povo do Egito comia. Mas Deus quis tirar o povo dele para colocá-los no deserto, para ensinar para eles quem Deus era. Esse Deus que os capacitou, que os fez multiplicar, Deus queria ensinar para eles quem ele era e qual seria a história deles. Por isso a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O povo estava pensando que podia adorar a lua, o sol, as estrelas. Aí Moisés tem que escrever, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus a quem a gente adora, ele é o criador de todas as coisas. A gente não deve adorar nada não, a gente adora somente a Deus. Então Deus ensinou esse povo quem ele era e ensinou eles a adorar ele no deserto, até entrar com eles na terra prometida. Deus contou a história dele, a história que Deus tinha para eles. Então esse era um povo que conhecia Deus. Deus se manifestou para eles. Deus mostrou quem ele era para eles. Deus mostrou a sua bondade. Deus mostrou a sua misericórdia. Deus mostrou a sua provisão. Não tem água no deserto? Então sai água da rocha.
Não tem como plantar e colher no deserto, então chove pão do céu. Não tem um sombrite no deserto, então vem uma coluna de nuvem, uma nuvem, e cobre todo mundo para o sol não castigar ninguém. Tem frio no deserto à noite, então Deus acende um fogo e aquece todo mundo. A presença de Deus, Deus mostrou para esse povo que se eles confiassem nele, eles não precisariam se render a nada e nem a ninguém, porque Deus proveria tudo para eles. Mas ainda assim esse povo murmurava contra Deus. Mas Deus se mostrou para eles, mostrou quem Ele era. Então, o povo de Israel era o povo da revelação. Tem um historiador, ele escreveu uma filosofia da história, chamado Eric Voegelin. E ele pegou e foi tentar colocar ordem na história. A história é uma ciência interessante porque a gente está vivendo dentro dela. E ao mesmo tempo, a nossa composição é a nossa história. Sim ou não? E aí ele tentando colocar ordem na história, ele falou assim, olha, ele chegou à compreensão de que, eu acho perfeito isso, a ordem da história é a história da ordem. Porque tudo é caótico. E a história começa quando as coisas começam a tentar se organizar. E aí ele começa o primeiro volume, ele escreveu um monte de volumes sobre a filosofia da história. O primeiro volume dele é Israel e a Revelação. Ele começa a contar a história do povo de Israel e da revelação de Deus para esse povo. Porque, irmãos, antes de Abraão, muitos historiadores dizem o seguinte, que antes de Abraão não tinha história, tinha proto-história. Você vai estudar os povos da Mesopotâmia, você vê que aquilo começa e desfaz no tempo. Não tem continuidade. Mas com Abraão começa-se a história de fato. E que história é essa? É o segredo que estava escondido em Deus. Começa a nossa história. Deus começa a contar a história do que Ele faria para livrar o ser humano do pecado, do caos cósmico que é esse mundo e da morte. Todos nós estamos caminhando para nos encontrarmos com a dona morte. Isso é real, gente. Por isso o evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso a gente não... Se a gente ficar iludido com as coisas desse mundo, iludido com um monte de coisa, a gente não presta atenção na realidade das coisas, que é a morte. Todos nós estamos morrendo, e o problema é que se nós morrermos sem o dom da vida eterna, sem Jesus, sem o segredo, sem o mistério da felicidade, nós estaremos condenados eternamente. Então tem sentido, porque às vezes as pessoas falam assim, eu aceitei Jesus, estou salvo. Ah é? Mostra que você está salvo então, prova que você está salvo. Prova para si mesmo, o seu coração está desejando o Senhor, o seu coração ama a santificação, o seu coração odeia a injustiça, odeia a iniquidade. Não, eu sou todo xoxo, sou todo à toa. Nem não gosto desse trem de santidade não, o que é isso? É de comer? Então você não é salvo, meu amigo. Analise de novo o seu coração, certifique-se. O salvo ama a justiça e odeia a iniquidade. O salvo odeia o pecado. Ele estabelece luta contra o pecado, contra a iniquidade, contra a injustiça. O salvo odeia o pecado que habita nele. Amém. Por isso o convertido, ele luta constantemente contra o pecado. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós estamos em processo de santificação. Mas ninguém fica conformado com o próprio pecado. Tem alguém aqui que está satisfeito com a sua vida de oração? Não, minha vida de oração está top. Então acabou de não estar mais. Porque quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue perceber a profundidade, as trevas, a negridão que é o nosso pecado. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe que as feridas do pecado em nós foram profundas. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente consegue ver. Diz que uma vez uma pessoa estava passando assim, eu vi o pastor Márcio Valadão contando essa história uma vez,
que diz que ele olhou assim, a pessoa estava passando assim no alto do morro e tinha uma fazendinha lá embaixo e tinha uns lençóis, assim, uns panos brancos estendidos. Ele falou, nossa, lá, beleza, aqueles panos lá branquinhos, olha. E ele pegou e foi chegando naquela fazenda, foi chegando lá na fazendinha, na hora que ele chegou lá perto, falou com a pessoa, nossa, seus panos tá tudo branquinho, né, que beleza. A mulher falou, não, tá branco não, tá ali estendido, mas tá tudo bem cardido, sujo, furado. Aí ele pegou e chegou perto, falou assim, é verdade. Quanto mais próximo a gente se aproxima de Deus, quanto mais próximo a gente fica de Deus, mais a gente vê a profundidade do nosso pecado. E mais a gente vai ansiar a santidade. Por isso, o santo, o justo, o eleito de Deus, ele nunca fica orgulhoso da sua própria santidade. É impossível fazer isso, porque a gente está vendo, a gente está percebendo. Entende? Então, Paulo explicou, lá no capítulo 2 de Efésios, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o mistério que estava oculto em Cristo nos mostra que agora temos uma nova vida. Podemos viver uma nova vida. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Existe uma nova vida para cada um de nós vivermos. Uma vida cheia de paz, alegria e justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E agora, a salvação, ela é individual, mas ela também é um processo comunitário. Por isso, do versículo 11 em diante, do capítulo 2, Paulo vai mostrar que em Cristo Jesus, o muro de separação que separava os judeus do resto da humanidade foi quebrado. Esse muro foi quebrado. E ele pega e diz, a profecia de Isaías, que vindo, ele evangelizou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. E o que é isso? Ele evangelizou, ele trouxe o evangelho, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações em Deus. Ele falou para os que estavam perto, os judeus, e também para os que estavam longe, os gentios. Veja, o evangelho chegou em Unaí. Nos Cafudó do Judas. Não é verdade? Alcançou a gente aqui. Está indo por todas as nações. E o que é paz? Falei dias atrás. No hebraico, paz é shalom. E é um estado. Deus criou o homem nesse estado de shalom. Em primeiro lugar, com Deus mesmo. O homem não tinha inimizade com Deus. Não existia treta entre Deus e o homem. O homem gozava de relacionamento, de amizade com Deus. Ele podia conversar com Deus, ele podia ter intimidade com Deus, ele ia crescer em intimidade com Deus. Mas no momento em que ele pecou, morreu espiritualmente, ele se separou de Deus. Ele perdeu esse estado. Ele perdeu essa condição de shalom. Shalom, imagine uma coisa plena que não falta nada. Imagine uma alegria que não existe possibilidade dentro dela de haver tristeza. Imagine um estado de total fertilidade, o que eles chamam em inglês de flow, né? De florescimento total. Então, na hora que o homem peca, que ele se separa de Deus, ele perde o flow, ele perde o shalom, ele perde a fertilidade. E o que aconteceu dentro dele? Também ele perdeu o shalom em si. Porque ele perdeu a razão dele antes estava submetida a Deus. Agora ele tirou a razão dele de Deus, as suas próprias emoções, as suas próprias paixões se levantaram contra ele e o escravizou. Nós somos escravizados, irmãos, se não andarmos no Espírito, pelas nossas próprias emoções. Amém. As nossas tristezas, elas às vezes nos escravizam. Alegrias com idiotice nos escraviza. Prazeres passageiros nos escravizam. Não é assim? O prazer sexual, a quantidade de casamento, de gente que ele derruba. A hora que aparece, o ser humano fica escravizado por aquilo. Então ele perdeu a unidade, o prazer, a integridade em si mesmo. O homem já não se entende mais. O ser humano já não se entende mais.
E ele também perdeu o shalom com a própria criação. Ele ia lidar com a criação não ia produzir espinhos nem abrolhos. Mas a criação foi sujeita à vaidade. E agora é difícil lidar com a própria criação. Então o mundo é caótico mesmo. O pecado do ser humano submeteu o cosmo inteiro em perversidade, desintegrou tudo, deixou tudo caótico. Por isso, quando Deus chama Abraão, Deus começa a vencer a força do mal, do caos, por meio de fazer um povo e dar para esse povo uma promessa, dar para esse povo uma aliança, que viria ele já prometeu isso lá no Éden, falou com a mulher, vai vir um nascido de mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente, ele vai acabar com o mal que desordena todas as coisas e que deixa a humanidade um caos. Ele vai se sobressair, ele vai subjugar o caos de novo, assim como ele subjugou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava um caos. Porém, disse Deus, haja luz e houve luz, e pelo poder da palavra, Deus subjugou o caos. Mas nós fomos lá, estabelecemos o caos novamente, e não tem final feliz para a gente. O ser humano não consegue viver em paz. O ser humano não consegue viver em shalom. Olha a quantidade de família. Viver em família é treta. Sim ou não? A sua é um docinho de coco, a sua família. Família, tudo tem treta. Ó as nações, treta. Olha o trabalho que se arruma, treta. Não conseguimos viver em paz. Parece que a felicidade, na hora que a gente acha que vai pegar ela foge da gente. Então, Deus salva individualmente, Ele nos dá uma nova vida, mas Ele também começou uma nova comunidade. A igreja, ela é escatológica. E Deus tem um plano, por meio da revelação de Cristo Jesus, que Ele está submetendo o caos. Capítulo 1, versículo 7, Paulo repete a mesma coisa aqui, olha o que ele diz. Nele, capítulo 1 de Efésios, versículo 7, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus tinha um plano de nos fazer felizes, eternamente felizes, de shalom, de voltar a ter unidade e comunhão conosco, a comunhão que o homem perdeu no Éden, e agora até mais profunda. Ele tinha um plano de nos integrar novamente, e a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, Ele derramou uma graça sobre nós, de modo tão abundante, que nos mostrou, nos deu sabedoria, e nos deu entendimento, e essa sabedoria e esse entendimento, versículo 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Deus tinha uma boa vontade de nos fazer felizes, e Ele guardou esse plano. E a gente só conhece esse plano por revelação. No sentido de Deus vir até nós, e não nós buscarmos pela nossa própria cognição. Foi Deus quem nos mostrou. É por graça que conhecemos essas coisas. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é o mistério, o segredo? Que Deus faria convergir. Convergir significa trazer em unidade, submeter tudo a um cabeça, sumariar tudo numa só pessoa. O plano de Deus é que Ele ia trazer tudo à unidade,
tudo ao senhorio de Cristo, as coisas da terra e as coisas do céu. Em Cristo Jesus, tudo encontra o seu lugar. A criação toda está gemendo, o caos está aí, mas em Cristo Jesus, Ele é aquele que tem poder e autoridade para pegar toda desordem, para pegar tudo aquilo que é caótico, para pegar tudo aquilo que promete que não vai ser bom, que não vai ter um final feliz. Ele consegue convergir tudo nele, por meio do poder da cruz, e levar tudo a bom termo, fazer com que toda desordem se torne ordem, fazer com que todo o caos, as trevas, se transformem em luz. Amém. Não existe nada que escape ao senhorio de Cristo, nada que escape ao senhorio dele. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, por causa de sua morte e ressurreição. Ao nome de Jesus, todo joelho vai ter que se dobrar, ou para receber punição eterna, para Ele é o Senhor e eu estou punido eternamente, ou para gozar felicidade eterna, eternamente, mas todo joelho há de se dobrar. Ele é o único nome pelo qual somos chamados e salvos, não existe nome maior. Você acha o nome família, você acha que a sua família pode te salvar? Nananina não. Você acha que o nome dinheiro pode te salvar? Também não salva. Você acha que status vai te salvar? Não salva. Você acha que saúde vai te salvar? Também não vai te salvar. Você acha que riquezas vai te salvar? Não vai te salvar. Você acha que a política vai te salvar? Não vai te salvar. Só existe um nome sobre todo nome. Só existe salvação e felicidade em um nome. É o nome de Jesus. É aquele que com a sua morte venceu o caos. Ele já venceu a morte na qual todos nós estamos encaminhando para ela. Ele venceu ela. Amém. Aleluia. Então existe um mistério, existe algum segredo para ser feliz, para ter um final feliz? Existe. O nome do mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 27. Como eu sei que Deus salva? Deus salva porque a igreja existe. A igreja é aquele povo que já não vive mais. Cristo vive neles. Amém. Aleluia. Então, ceiar é lembrar a história de Jesus. É lembrar o mistério que estava escondido com Cristo em Deus. Que na plenitude dos tempos, Deus trouxe aquele mistério. Era o Filho dele, era o presente dele para nós. Para falar, olha, eu venci a morte. Se você morrer, eu já tirei o ferrão da morte. Ela não vai te fazer dano nenhum, porque se você crê que Jesus é Senhor sobre a morte, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre todas as circunstâncias, se você crê que Jesus Cristo é Senhor, a morte não lhe causará dano. Aleluia. Quando a hora chegar, a gente vai sorrir, porque a gente sabe quem está do lado de lá, o Senhor Jesus com os braços abertos. Estevão, pregando para os judeus, falando, olha, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. E Estevão prega toda a Bíblia, mostrando o mistério, o segredo, que é Jesus, o segredo para ter um final feliz, para ter uma história feliz. E à medida que ele ia pregando, o povo ia ficando com raiva, odiando a história que ele estava contando, a história de Jesus. Como Deus planejou todas as eras, todos os tempos. Aquilo foi trazendo irritação para eles. Daqui a pouco, a face de Estevão começou a ficar como face de anjo, brilhando. E tudo aquilo que ele estava pregando, de repente ele olha para os céus e falou, eu vejo o Filho do Homem. O segredo já estava lá. E aí não só isso, ele viu que a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus, sim ou não? Daqui a pouco ele olha para o céu de novo e Jesus já está em pé. Então daqui a pouco você está aqui, cara. Começaram a apedrejar Estevão. Jesus já estava em pé esperando Estevão. A morte já não tem poder sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Aleluia. Amém. Eu pedi para o pessoal já ir distribuindo os cálices, enquanto eu vou lendo aqui. Paulo vai dizer que, embora ele seja o menor de todos os santos,
foi concedida a ele a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, desse segredo, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça que recebemos, Cristo Jesus como nosso Senhor, irmãos, a intenção dessa graça que recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que Deus manteve Jesus guardado, a revelação da nossa salvação guardado nos séculos e nas gerações passadas, para mostrar, por meio da igreja, para principados e potestades, a sua glória. Eu vou te dizer de novo isso aqui que eu acho que você não entendeu. Agora, não é só a gente que está assistindo o culto, não. Tem principados e potestades também assistindo o culto. Existem anjos dizendo, lamentável, está distraído. Existem principados e potestades, a gente já está perdido. A gente já está perdido. Não posso deixar ele entender isso. Um simples culto como esse, um culto normal, não é normal. Tem uma audiência, além de uma grande nuvem de testemunhas nos céus, arrolada nos céus. Mas Deus, pela igreja, Ele revela a glória dele. Os anjos ficam esbabacados. Os demônios endemoniados. Com a glória da igreja. Se juntar toda a polícia de Unai, prefeito, vereador, todo mundo, juízes todos, eles não têm o poder que a igreja tem reunido. Se juntar os maiores milionários de Unai, todo mundo, eles não têm o poder que a igreja tem reunida. Eles não podem nada contra as trevas, às vezes eles já estão a serviço das trevas. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome no qual todo joelho se dobrará, eu vou estar no meio deles. O que ligarem na terra será ligado nos céus. Deus governa o mundo através das orações da igreja. Qual o segredo para ser feliz? Cristo em nós. Ele derrubou a parede, o muro de separação. Olha que coisa linda a igreja. A diversidade do brasileiro é a cara da igreja, né? A igreja não olha para a classe social. A igreja não olha para a raça. A igreja não olha para nada disso. Ela nos une. Na unidade da igreja é visível a vida de Cristo. Na unidade da igreja é visível a vida de Cristo. Por isso, não sofra como um idiota. Não sofra como um tolo. Saiba que a sua vida é Jesus, é Cristo. Cristo em você. Cristo é a nossa vida. Amém? Se Cristo é a nossa vida, saiba que todo sofrimento vai ser convergido em Cristo. Todo sofrimento vai cooperar para o seu bem. Não sofra como um tolo, desesperado em si mesmo. Jesus não caiu do trono. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele não precisa da sua habilidade, Ele não precisa da sua capacidade, Ele não precisa que você se renda à influência do mundo, Ele não precisa de nada disso. O Nude diz que a música da vida dele é aquela Projeto no Deserto, não é esse o título, né? Projeto no Deserto. Mas não é só da vida dele, não, é a nossa história. O projeto que Deus tem na nossa vida é aqui nesse caos mesmo. É nesse deserto que é esse mundo, porque Ele é a nossa suficiência, Ele é a nossa plenitude, é Ele que nos enche, é Ele que nos sustenta. Nós não precisamos de nada, só precisamos de Jesus, só se renda a Jesus.
Se sofrer, sofra por amor a Cristo. Se sofrer, sofra por amor ao Evangelho. Paulo estava dizendo aqui nesse pedaço, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele disse para a igreja, não se desesperem. Às vezes eu também me pergunto, será que vale a pena orar mesmo, Deus? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena buscar avivamento? Às vezes eu não vejo isso, às vezes eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo a influência, eu não estou vendo crescimento. Será que vale a pena continuar se sacrificando? Será que vale a pena continuar se afastando do mal, se afastando do pecado? Será que eu não poderia usar habilidades para outras coisas? Será que eu não poderia viver de uma outra forma? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viva para Cristo, que Cristo seja a sua vida. Amém? Viva para Cristo, sofra por amor ao Evangelho, sacrifique-se por amor ao Evangelho. Viva para o Senhor intensamente. Nele todos os nossos sofrimentos são convergidos. Como a Thaís pregou esses tempos atrás, que te falte tudo, mas só não te falte a presença de Deus. A presença de Deus é tudo. A presença de Deus é tudo. Sabe, Deus é muito bom pra gente. Muito, 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 muito bom. Eu estava pensando dias atrás, será que vale a pena mesmo? Será que eu não estou doido? Será que chamado? Às vezes faz esse tipo de questionamento, pensa, né? Será que existe um final feliz? Criando meus filhos, longe de avós, longe de primos, sem abraço do irmão, da irmã. Mas Deus tem me dado irmãos, Deus tem me dado amigos, Deus tem me dado paz. Ele é fiel. Ele é fiel. Meus meninos todos são amados, preenchidos. Todo mundo trata meus meninos muito bem. Tem me dado irmãos. Deus é fiel. 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 Não coloque pensando que alguma coisa vai te dar felicidade que não seja Jesus. Felicidade só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. A nossa vida, gente, enquanto cristãos, amo brincar, me divertir, contar piada, pô, é muito legal, muito legal. Mas não tem jeito, quando se trata de Deus, da igreja, do Evangelho, eu preciso ser firme. Como dizia um pastor, igual a batida de um trem. Paulo falou aqui para os irmãos lá da cidade de Efésios. Sabe por que Paulo estava preso? Porque ele estava falando que os gentios, quem não era judeu, era co-herdeiro da promessa de Israel. Ele foi preso. Sabe como é que Paulo morreu? Ele morreu decapitado. Sabe como é que foi esse presente que Deus manteve escondido? O segredo da felicidade? Sabe onde é que estava esse segredo da felicidade? Estava na cruz do nosso Senhor, estava nos açoites do nosso Senhor. Ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. A sua felicidade foi conquistada debaixo de sangue. A sua vida eterna foi conquistada com o preço do sangue do Cordeiro. Jesus, no momento, ele disse assim, me ajuda, gente, a orar, porque a minha alma está triste até a morte. Aquele que é a própria alegria sentiu tristeza até a morte.
para me fazer feliz e te fazer feliz, para nos libertar da escravidão. Então, quando se trata do Evangelho, eu não posso brincar, porque eu estou vivendo os gozos e a alegria dos mártires que morreram para que o Evangelho chegasse a mim e a você. Só para a gente ter uma Bíblia no nosso colo, mais de 100 mil pessoas morreram. E a gente trata a Bíblia de qualquer jeito. Esses dias para trás eu vi uma Bíblia jogada no lixo. É porque tem muita. A gente desrespeita o livro. Por isso eu sou duro. E vou ficar assim enquanto Deus permitir. Não abro mão. Não abro mão. Às vezes as pessoas falam assim, você é muito duro com doutrina, isso, aquilo, outro. Nessas horas eu sou, porque o que está em jogo, camaradinha, é a sua vida eterna ou a morte eterna. Eu não estou brincando com a sua vida, o jogo é a sua alma. O diabo quer a sua alma, todo mundo quer a sua alma, Deus quer a sua alma também. Eu não posso brincar e não vou me divertir com isso. Vocês entendem? Culto sendo feito de qualquer forma, tudo, não pode. Amém? A segunda carta de Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. A sentença dele de morte, ele já tinha sido julgado. Só estava esperando o dia de ser decapitado. Que talvez demorasse. Ou não. Mas ele pega e escreve a última carta dele para Timóteo, a quem ele considerava filho. E no versículo 8, está segurando aí os elementos da ceia? No versículo 8 ele diz assim: portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, o mistério, o segredo da felicidade, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Não me envergonho. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo, estou bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O Evangelho destruiu a morte. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu em nosso lugar, de que Cristo morreu, comprou, nos redimiu, nos tirou da escravidão do Egito, do mundo, e está nos fazendo peregrinar pelo deserto e nos levando para a pátria celestial. Ele nos comprou com alto preço. O Evangelho é a boa notícia, o segredo, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Cristo Jesus, a sua encarnação, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, nesse simples gesto aqui, pega o pão. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Ali Jesus estava se dispondo a fazer tudo convergir nele. Ali Jesus estava se dispondo a criar uma nova raça, a criar uma nova humanidade, a reunir tudo em algo que se chama igreja.
e fazer da igreja um espetáculo nas regiões celestiais, mostrando a glória dele. Você é mais temido do que você pensa. Por isso o diabo não quer que você saiba quem você é. Jesus pegou o pão, partindo o pão, e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Vamos comer dele todos. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice. E disse: este cálice é a nova aliança. É a nova aliança. É a nova aliança. É o upgrade de todas as alianças. É a continuidade da promessa que Deus havia feito com Abraão. Essa é a aliança das bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Essa aliança, Deus é o próprio fiador dessa aliança. Ele não teve ninguém superior a quem jurar. Por isso, das suas mãos, das mãos de Deus, ninguém vai te tomar. Ninguém vai te tirar das mãos de Deus. O seu nome está tatuado lá na mão dele. A sua vida é dele. É uma nova aliança, que não depende das suas obras, como a gente acabou de ver Paulo dizendo, mas é pura graça de Deus, é pura graça de Deus. Esta aliança é a nova aliança no meu sangue. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que te poderá fazer o homem? Essa é a aliança que ele vai fazer novos céus e nova terra. Essa é a nova aliança que ele te escolheu antes de você nascer. Ele te predestinou antes da fundação do pó do mundo. E agora quem éramos nós? Estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos perdidos, vivendo como o diabo quer, escravizado pelas nossas emoções, escravizado pelos nossos pensamentos, escravizados pelos nossos sentimentos, escravizados pelos poderosos dessa terra. Isso éramos nós. Mas agora, na nova aliança, esse cálice que a gente está lembrando dele agora na nova aliança, você não vai se curvar diante de mais nada, somente ao senhorio de Jesus. Aleluia! Eu quero que você beba esse cálice daqui a pouquinho com consciência, mas muita consciência, que é algo sério, que tudo está convergido na nova aliança. A gente está lembrando que ele morreu e que em breve ele voltará. A gente está lembrando que ele vai prover tudo nesse deserto. O projeto dele é nesse deserto mesmo. Aleluia! Que água vai sair da rocha, que nada te faltará, que ele é o seu pastor, que ele não é filho do homem para que se arrependa, ele não é um homem para que minta, ele é fiel à palavra dele, ele é justo, ele é verdadeiro, ele não mente. A promessa dele na nossa vida vai se cumprir. Glória a Deus! Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu ferrão, a sua força? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Aleluia! Eu quero que você tenha força e coragem, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você tenha força e coragem. Vida vibrante, vida abundante, vida eterna. Tem que ser muito macho mesmo, pela graça de Deus, para não se render ao pecado, para não se render à maldição, para não se render à tristeza, para não se render à falência, para não se render à opinião dos outros. Eu quero que você seja valente e corajoso, valente e corajosa. A gente não vai encarar qualquer inimigo, não. A gente vai encarar a morte. E vamos vencer a morte pela vitória de Jesus.
Eu quero que você seja corajoso para enfrentar a vida. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, porque ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu disse ninguém. Nem a morte vai, nem essa vida vai. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que é capaz de fazer isso. Não tem fome capaz de fazer isso. Não tem roupa capaz de fazer isso. Não tem nudez, não tem perigo, não tem espada. Nada! A gente só se curva diante de Deus. A gente só se curva diante de Deus. A gente só se curva diante de Deus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha que povo doido, olha que povo maluco. Eles não temem a morte. Eles não estão cativos à opinião de terceiros. Eles vivem fazendo bem, buscando glória, honra e imortalidade. Olha que povo maluco, eles são generosos, eles são amorosos, eles são alegres. Quer irritá-los? É só o pecado. Olha que povo maluco, que é conduzido em vitória pelo triunfo de Cristo Jesus. E aonde eles entram é cheiro de vida para quem quer vida e cheiro de morte para quem quer morte. Quando eu me mudei para cá, no mesmo mês, eu escutei Deus falando comigo: viva de tal modo que quem te rejeitar esteja rejeitando o Evangelho, e quem te aceitar esteja aceitando o Evangelho. Eu falei: meu Deus, eu tenho que viver exatamente assim. Não mais vive o Júnior, Cristo vive no Júnior, e o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Seja forte. Tem uma cidade para a gente ganhar. Tem uma cidade para a gente ganhar. Tem uma cidade para a gente ganhar. Tem uma cidade para a gente discipular. Amém. Levanta toda a sua vida nesse cálice. Simbolicamente. Toda a sua vida. Talvez você esteja precisando de fazer um negócio, e você pensa assim: nossa, se eu tivesse um sócio, se eu tivesse alguém que entrasse comigo nesse negócio, se eu tivesse um Costa Quente cheio da grana, meu negócio ia dar certo, porque teria o dinheiro que eu não tenho. Este cálice é a nova aliança, é a nova sociedade. A gente ganhou um sócio. Tudo que a gente tinha era maldição, pobreza, miséria. Era tudo que a gente tinha. Agora a gente tem um sócio. O dono da vida, o dono do ouro, o dono da prata, o criador de tudo. Ele é quem cuida de você. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos beber deles todos. Aleluia.